Salve, salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, a matéria que eu vou mostrar pra vocês agora, ela foi pedida por diversos inscritos, sem dúvida nenhuma, desse ano de 2021 que acabou de iniciar, foi a matéria campeã sem dúvida nenhuma. Muitas pessoas pedindo pra falar desse tema, o primeiro deles eu separei aqui, mas foram diversas pessoas, não dá pra dizer realmente quantos e-mails eu recebi, mas eu peguei alguns aqui, os que foram os primeiros, porque foram muitos e-mails mesmo, família. Não é à toa que nosso e-mail, o primeiro já lotou, a gente fez o segundo agora. Então o primeiro foi Luiz Paulo, nosso querido irmão, acredito que seja um estreante, muito obrigado meu querido irmão. O outro, Vanderlei Carmo, acredito que também seja estreante. Rodrigo Gomes, uma fera aí nas dicas, sempre presente meu querido irmão. Atalaia do Rei e, por último, Alexandre dos Santos Silva, também um veterano aí nas dicas. Então, como você viu, foi diversas pessoas, entre veteranos, estreantes e tudo mais. As pessoas realmente estão muito atentas ao que está acontecendo, estão vendo sinais no céu. Inclusive esse vídeo vai ser feito com duas dicas, a outra vai ser a do nosso irmão Wellison Rodrigues, muito importante, que também foi de um meteoro visto e filmado mais uma vez por câmeras de segurança lá no Rio Grande do Sul. Então a gente vai analisar e vamos tentar entender o que é que está acontecendo. Vamos para a primeira, que foi a mais pedida, que diz: asteroide maciço, a agenda divulga dia e horário de possível colisão com a Terra. Caso ocorra a colisão, ela está prevista para 5h12 de 6 de maio de 2022, no horário de Brasília. É uma matéria de 8/1/2021. Como sempre, como é de costume, quando é uma coisa importante, quando é uma coisa que nos interessa, vai ser 3 ou 4 linhas de matéria. É realmente ridículo e é por isso que a mídia está perdendo cada vez mais credibilidade. Aí coloca a culpa nisso, coloca a culpa naquilo, mas a culpa é deles mesmos por fazer esse tipo de matéria reduzida, manipuladora, e eu vou explicar o porquê. Vamos ler o que é que eles estão dizendo. A Agência Espacial Europeia, ESA, divulgou nesta sexta-feira, dia 8 de janeiro, o provável horário quando o asteroide 2009 JF1, que tem 130 metros de diâmetro, 250 mil toneladas e viaja 95 mil km por hora, pode atingir a Terra. Caso ocorra a colisão, ela está prevista para 5h12 de 6 de maio de 2022, no horário de Brasília. Então você vê que a matéria já começa te manipulando para você prestar atenção no que eles estão falando, nas lorotas que eles falam. Tá dizendo que agora é 2022. No começo me deu a entender, que eu tô lendo aqui a primeira vez com vocês, me deu a entender que já seria agora, em 2021, mas não, é apenas em 2022. Agora vai ouvindo aí, família, que a gente vai deixar provado com as matérias deles mesmos que esses caras não merecem a sua credibilidade. Escuta só, e eu não tô falando dessa mídia em si, tô falando de todas, a forma como jornalistas profissionais andam fazendo a matéria no Brasil. Nesta semana, a Agência Espacial dos Estados Unidos, NASA, informou que o corpo celeste está classificado como potencialmente perigoso. Contudo, as chances de que ele cause destruição em massa na Terra e atinja o planeta são de 1 em 3.800, ou de 0,026%, conforme cálculos da agência. Aí, como sempre, a matéria já encerra por aqui. E basicamente o que eles estão fazendo é colocando uma data de um possível, embora eles já deixem claro que as chances são mínimas, mas de um possível fim de mundo. Agora, você veja só, meus irmãos, a quantidade de meteorito, de bólido que eles chamam agora, né? A moda agora é chamar de bólido, tá acontecendo nos céus do Brasil. Eu vou mostrar um para vocês, que é a segunda matéria no Rio Grande do Sul, e nunca tem uma só imagem real capturada pelos satélites. Sempre você tem imagens quando está quase atingindo o chão. Você tem imagens de câmeras de segurança. É tudo que você consegue. É o máximo. Aí você vê, os caras não conseguem capturar, não conseguem filmar com os seus satélites nem os que estão atingindo a Terra. Imagine esses aí que estão a não sei quantos milhares de quilômetros de distância. Então são coisas, meus irmãos, que tá levando as pessoas cada vez mais a questionar esse tipo de informação. Porque tem razão. A gente não pode, só porque é mídia que está falando, porque eles dizem que é científico, acreditar que realmente seja. Até que se prove que realmente é. Vamos para a segunda matéria, que isso que eu acabei de dizer vai ficar muito mais claro para você. Vamos lá. Uma cauda verde tão grande e intenso, diz morador sobre meteoro de alta magnitude registrado nos céus do Rio Grande do Sul. O fenômeno pôde ser visto em cidades da região metropolitana de Porto Alegre, Serra, Litoral Norte e região norte do estado, por volta das 20h28. Matéria do G1 de 9/1/2021. Observe só, meu irmão, eu quero que você pense, eu quero que você raciocine, tá certo? Na outra matéria, eles estão fazendo uma previsão para 2022, deram muitos detalhes, falaram sobre peso, sobre a possível hora de impacto e tudo mais, né? A primeira coisa que eu questiono ali já é, se isso realmente tivesse acontecendo, você acha que não teria um abalo na bolsa? As pessoas não começariam a se preocupar com isso, a elite? Porque
porque o mundo segue normal, apesar dessa informação estar em diversos veículos de mídia, né? Se existe realmente aquele perigo, mesmo com proporções baixas, será que alguém, os governos não estariam de fato se preocupando com isso? Armando uma estratégia? Por aí já começa a pergunta. Aí vamos continuar com essa matéria aqui do G1 que fala sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que as próprias pessoas conseguiram gravar. Olha só, o Observatório Espacial Ele-Jung, localizado em Taquara, na região metropolitana de Porto Alegre, registrou a passagem do primeiro meteoro de alta magnitude no céu do Rio Grande do Sul, na noite dessa sexta-feira, dia 8 de janeiro de 2021. O fenômeno, que aconteceu às 20h29, pôde ser visto em cidades da região metropolitana, Serra, Litoral Norte e região norte do estado. Teve duração de 7 segundos e pôde ser visto por muitas pessoas. Foi um fireball. Entrou na atmosfera a uma altitude de 80 km e foi extinto a 42 km de altitude. No ano passado foram registrados apenas 7 destas magnitude ou mais, explica o professor, que também é diretor científico da região sul da Bramon, rede brasileira de monitoramento de meteoros. Nas redes sociais, moradores das regiões onde o meteoro passou relataram ter visto o fenômeno. Vimos cruzando sobre a Avenida Fernando Amaral, em Tramandaí. Estávamos voltando de uma caminhada na beira da praia, com uma cauda verde, tão grande e intenso que achei que fosse algum outro artefato luminoso. Essa imagem comprova, mas o que vimos foi uma imagem maior e mais brilhante, tão grande que vale dividir entre os amigos. Mesmo que se possa imaginar que os pedidos, desejos não sejam muito diferentes, escreveu Fernando Neubati. Tive o privilégio de ver 2 ou 3 segundos de uma imagem incrível, disse Anderson Massaia. Deu acaso de ver esse, aqui em Passo Fundo a direção dele era Soledade, a coloração esverdeada do rastro dele, idêntica à queima de cobre, explicou Ângelo Belloni. Eu vi aqui em Nova Petrópolis, passou muito próximo, um espetáculo, comemorou Fabiano Nianol. Segundo o professor, meteoros de menor magnitude são diários. O número exato de meteoros registrado em 2021 foi de 21.848 mil. Cada pontinho vermelho é um meteoro. Essa imagem que você está vendo explica isso. Bom, essa é a parte que interessa para nós, meus irmãos, mas eu tenho falado para vocês que essa atividade tão intensa de meteoros no mundo inteiro, esses que a gente está fazendo a cobertura aqui, é apenas dos que estão sendo vistos aqui no Brasil. E veja que está acontecendo com uma intensidade muito grande, como nunca visto em anos antes. Demorava décadas para se somar tantos meteoros. Você viu eles mesmos dizendo, né, essa imagem mostrando isso aí, que cada pontinho desse significa um meteoro. Então, meus irmãos, eu já disse em outros vídeos, e você não é obrigado a concordar comigo, nem nada do tipo. Eu sempre faço questão de mostrar a matéria, ler ela completa para que você saiba de onde eu estou tirando o meu raciocínio. E aí eu digo para você, o meu pensamento aqui particular sobre isso, você não é obrigado a concordar, muito menos estou dizendo que o meu pensamento está certo, mas eu penso assim, eu tenho o direito de pensar assim. Eu acredito que isso está ligado com o que a Bíblia falava sobre os sinais. Meus irmãos, a crueldade no mundo está aumentando de uma forma que eu nunca vi antes. Enquanto eu li essa matéria para vocês, apareceu as sugestões de outras matérias, falando de uma pessoa que tirou a vida de uma criança por causa de uma dívida de um real. Aí tem outra aqui falando que o pai abusou dos filhos de 3 e 5 anos. Então, meus irmãos, isso aqui é coisa que não é normal não, meu irmão. Não adianta eles virem dizer, isso sempre aconteceu, mentira. Esse tipo de coisa acontecendo há 30, 40 anos teria chocado a humanidade, meus irmãos. Se acontecia, as pessoas não ficavam sabendo dessa forma, não com essa intensidade. Isso aqui, uma notícia dessa, é como barata. Você sabia que para cada barata que você vê, tem mais 20 que você não está vendo? Dita por especialistas? Pois é, se você vê uma barata na sua casa, é sinal que já está começando uma infestação ali, porque tem diversas outras que você não viu e não vai ver. Então, quando essas notícias começam a aparecer assim, não é que antigamente nunca existiu, mas que acontecia tão pouco, tão difícil de acontecer, que nem se era noticiado. A maldade do ser humano aumentou tanto que isso aqui está virando normal. Todo dia acontece alguma coisa desse tipo. E a Bíblia falava que pelo aumento da maldade, o coração do homem se esfriaria. O amor acabaria, meus irmãos. É o que a gente está vendo. E aí a mídia vem falar com isso com naturalidade, que é a coisa mais normal, e não dá para acreditar. Essas instituições aí que não são capazes nem de te mostrar uma imagem real desses meteoritos que estão passando aqui, ó, na nossa vizinhança, com seus satélites que estão poluindo a Terra, né? Eles falam muito de lixo espacial, citei isso em outro vídeo. Eles não são capazes de te mostrar, olha aqui, ó, a gente captou esse meteoro que passou aí, que vocês viram agora no Rio Grande do Sul, ó, passou aqui, de frente ao nosso satélite. Não, tem que usar câmerazinhas de segurança, é um absurdo. Não é? Ainda quando a gente começa a questionar algumas coisas aqui, que vocês sabem bem o que, os caras começam a chamar de teoria da conspiração. Agora, meus irmãos, seja uma coisa ou outra, eu digo pra vocês que, pra mim, isso é sinais da volta de Cristo. Pra mim é isso. Você pode rir, você pode não acreditar, mas assim como eu te respeito, eu peço que você também me respeite, porque
Para mim não pode ser outra coisa a não ser isso, meus irmãos. Seja o projeto Blue Beam em ação, seja os meteoritos, outras coisas que a gente não sabe o que é. Muitas pessoas acreditam ser OVNIs, outras que são anjos caídos. Enfim, seja o que for, um fenômeno até espiritual. Quase 22 mil ter acontecido só no ano de 2020, para mim não é normal. Eu acho que ninguém em sã consciência, com juízo normal, vai negar que tá tendo um aumento claro desses fenômenos. Que sempre aconteceu é fato, mas não com essa intensidade. É isso que a gente tá falando aqui. E para estar acontecendo nesse momento, seja um grande meteoro que esteja realmente em direção à Terra e esses sejam fragmentos dele chegando primeiro, o fato é que isso são sinais de grandes coisas que vão acontecer no mundo, meus irmãos. É por isso que eu digo pra você, é hora de a gente se apegar mais com Deus. Eu não tô falando que o mundo vai acabar, quem tá falando isso aí é a mídia. Falaram aí 2022, tem 0,026% de chance. Foram eles que estão dizendo isso, não eu. Eu duvido muito disso. Vocês não são capazes nem de filmar os meteoritos, os bólidos vizinhos que estão passando na frente do satélite deles. Diga lá os que estão milhares de quilômetros-luz de distância. Absurdo isso. Mas quem quiser acreditar, acredita, eu respeito. E que eu acho que existe a possibilidade sim de um grande corpo celeste estar em direção à Terra por causa desses sinais que estão acontecendo. Mas, obviamente, também não descarta as outras teorias. Então, meus irmãos, eu gostaria de saber como você pensa, não o que o Davi pensa, mas se você concorda, se você não concorda, como você está vendo esse aumento da maldade na Terra e a frequência desses fenômenos. Você acha que é Blue Beam? Você acha que são fenômenos alienígenas? Você acha que esses sinais não são bem sinais, mas sim sinais espirituais? Fala aí, meu caro irmão, eu faço questão de ler, vocês percebem muitas coisas aqui que passam despercebido por mim. Então esse canal é uma grande união. Eu faço questão de ler o seu comentário, eu vou ficando por aqui. E a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Mas o conselho que eu te dou, de irmão para irmão, é que se apegue mais com Deus, irmãos. Essa é a hora da gente fazer isso. Nunca precisamos tanto de Deus como nesses momentos difíceis. Repito que seja isso que for, para mim são sinais da grande tribulação se aproximando. Então fiquem todos com Deus, um abraço e sempre encarando o sobrenatural.